Boa noite. Opa, boa noite. A gente começa com música, com o Boa Johan noite. Brenner tocando concertina. Boa noite, gente. Boa. Opa. Boa noite. Boa noite. Está começando agora a primeira de uma série de conversas promovidas pelo projeto Folhas Digitais, pesquisa e desenvolvimento do protótipo de uma concertina regional. O Folhas Digitais foi selecionado pelo edital de formação e pesquisa da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, que propõe uma ampla pesquisa histórica sobre o instrumento e a criação de um protótipo que vai possibilitar o estudo para adaptações da concertina ao universo da música regional. Essa primeira conversa de hoje é para apresentar o projeto, apresentar os integrantes do projeto, e a gente vai passar a próxima hora, 50 minutos, conversando sobre a concertina, conhecendo um pouco do que foi já levantado, né, pelo Matheus, que está sendo feito sobre ela, e também sobre o desenvolvimento do protótipo. Aqui hoje estão o multi-instrumentista, compositor e idealizador da proposta, Johan Brenner, o historiador, artista plástico, músico e pesquisador dos processos artesanais na constituição de instrumentos musicais, Matheus Samito, cientista da computação, inventor e desenvolvedor de instrumentos musicais digitais, João Trottenberg, e o multiartista, pesquisador e criador de instrumentos musicais artesanais, Romildo Roma. A gente começa com o Johan, que é o idealizador do projeto, depois vamos passar para o Matheus, falando um pouco sobre a parte histórica, depois a gente faz um outro bloco, em seguida com o Romildo Roma e o João Trottenberg falando sobre o protótipo. Eu sou Janaína Serra, e você está entrando no universo da concertina. Johan. Boa noite, gente. É um prazer muito grande trazer esse projeto ao público e ele é fruto das trocas que aconteciam naturalmente entre os integrantes. A gente já vinha pesquisando espontaneamente sobre a concertina e resolvemos se juntar para fazer essa pesquisa juntos. Eu toco sanfona há um tempo, né? E comecei a me interessar pelo fole de 8 baixos. E do fole de 8 baixos, pesquisando, eu vim me encontrar com a concertina e consegui comprar uma primeira concertina pela internet. Acho que foi no ano 2016. E essa concertina, quando chegou na minha mão, foi uma identificação total com o instrumento, tanto sonoramente como o tamanho dele, a parte visual que ele emite, né? E quanto às possibilidades também de tocá-lo, né? A afinação e as músicas que dá para tocar nele. Então, a partir daí eu comecei a descobrir um universo fantástico que é desse instrumento e
comecei a compartilhar essas, essas buscas, esses encontros com o João, com o Romildo, com o Matheus, e a gente vinha trocando sempre muita informação, né? Ah, descobri um fórum aqui, concertina.net, descobri um instrumento aqui, sabe, cada um vinha trazendo as suas novidades, e nesse caminho, o que foi mais fascinante, eu acho que foi que esses instrumentos de fole, eles são relativamente, não são muito antigos, né? Não tem mais de 200 anos, assim, a família dos instrumentos de fole. E eles são um campo ainda muito fértil para se explorar a criatividade na construção do instrumento. Muitos caminhos diferentes já foram trilhados, assim, diferentes afinações, e por questões mercadológicas, talvez, ele foi se moldando em determinados padrões, né? Isso aconteceu muito com o oito baixo, foi ficando sempre numa afinação específica. A concertina, ela, desde o seu início, ela é talvez o instrumento mais antigo de fole que a gente tem hoje em dia, que tem o mesmo desenho que tinha lá no começo, né? Então, são muitas variantes que tem da concertina. Tem a concertina com afinação inglesa, tem as afinações alemãs, tem a afinação duet, que é a desse fole que eu estava tocando aqui, que é um sistema muito interessante. Opa, assim, que o desenho que você faz em qualquer região aqui, qualquer lugar, você reproduz a mesma escala. Se você fizer um acorde, um desenho maior, se você mudar de botão, você faz o mesmo desenho e você tem a mesma escala maior. Então esse é um instrumento compacto, né? E é um instrumento transpositor. Você consegue tocar em vários tons a mesma coisa. Algumas concertinas são mais tonais mesmo, né? Isso torna o instrumento um pouco mais limitado, né? Então, esse é um campo muito fértil e que instigou muita a busca da gente para conhecer mais, e brotou na gente a vontade de construir um instrumento também. De início, a gente resolveu fazer esse projeto, que é um primeiro passo nesse caminho de construir esse instrumento, que é fabricar um protótipo MIDI com o qual a gente vai poder experimentar essas variantes de afinações. A gente vai poder desenhar nesse protótipo uma afinação de uma concertina duet, ou de uma concertina inglesa, ou de uma concertina alemã, e vai poder comparar uma com a outra e vai, né, conseguir fazer escolhas. Sempre pelo viés da música brasileira, que é o fim da gente ter um instrumento legal que a gente consiga executar bem as linguagens do chorinho, do forró, da música brasileira. Então, não que os outros instrumentos não permitam fazer isso, mas esse é o ponto de vista de onde nós partimos para, nessa jornada, construir um instrumento, fazendo escolhas que tenham a ver com essas linguagens musicais. Então é isso, gente. Esse é o projeto de desenvolvimento da concertina, do protótipo, foles digitais, que conta com essa equipe incrível. E vou passar a palavra aqui para algum colega aqui trazer mais coisas. Janaína? Opa, está comigo. Novamente, obrigada. Eu
Bom, vamos ouvir agora o Matheus, vamos seguir nessa sequência. A gente ouve o Matheus, que é o responsável pelo levantamento histórico sobre a concertina, sobre os instrumentos de fole de uma maneira geral, e depois a gente passa para o Romildo e para o João. Vamos lá, Matheus. Opa, Janaína, obrigado. Valeu, uma alegria grande estar com o pessoal aqui reunido nesse momento, né? A gente já vem tendo várias conversas, trocando muito material, muitas ideias e desenvolvendo projetos, mas esse é o momento agora que a gente está botando, né, para o mundo, nossa primeira fala. E eu, como historiador, estou levantando informações gerais sobre a concertina e também sobre essa família dos instrumentos de fole, que surge aí, como o Johan bem resumiu e falou, não tem nem 200 anos ainda, né? O primeiro acordeon com esse nome, realmente registrado, patenteado, é de 1829. E a concertina, ela surge bem próxima aí. Muitas referências que a gente vê na internet colocam também o ano de 1829, por conta de uma patente registrada na Inglaterra por um inventor e desenvolvedor de instrumentos musicais, o Charles Wheatstone. Ele é um nome muito conhecido na elétrica, na parte da física elétrica, na acústica, em contribuições para o desenvolvimento do telégrafo também. E tem essa parte que se manteve aí paralela na vida dele toda, de desenvolvimento de instrumentos musicais, que o mais famoso e conhecido, ele que era também um grande pesquisador de outras soluções de instrumentos, ele patenteia, na verdade, uma série de modelos, de desenhos de modelos de instrumentos musicais, e que nesse ano já era fabricado por ele um tipo de órgão de boca, um instrumento parente da nossa gaita de boca conhecida já, ou harmônica, que ele chamava de sinfônio, que era uma caixinha de um cubo, né, com botões do lado, muito parecido com os botões da concertina, só que bem pequenininha, e que era soprada pela boca do instrumentista. E nessa mesma patente ele coloca a possibilidade de adaptação de um fole a esse modelo. Então, em muitas referências, você vai encontrar o ano de 1829, o mesmo ano do primeiro acordeon, para a concertina, e nesse modelo da concertina inglesa, nessa vertente da concertina inglesa, que só vai realmente se aparecer comprovadamente construída alguns anos depois, lá por 1833, 34, e nesse meio tempo o Whitson provavelmente estava fazendo protótipos também e experimentando esse instrumento. E a partir então de 33 e 34, pelas datas que a gente consegue aqui, as referências são muito variadas, às vezes varia muito de autor para autor, e é uma pesquisa que tem que ser feita em língua estrangeira, quase tudo em inglês. Grandes histórias do acordeon, dos foles, são em alemão também. E eu tenho buscado, né, cotejar, comparar essas várias informações para tentar encontrar uma linha do tempo mais coerente. De qualquer maneira, como o Johan falou, é um instrumento que aí não tem 200 anos e que surge como uma grande inovação também. Hoje a concertina é vista como um instrumento um pouco vintage, talvez, assim, um pouco folclórico, por conta da associação com a música irlandesa, com a música popular, mas quando a concertina foi lançada, foi inventada, ela era um instrumento que surgiu assim como uma grande inovação, né? Que por 50 anos antes daí, digamos assim, grosso modo, antes do lançamento da invenção da concertina, os construtores de instrumentos europeus vinham experimentando várias inovações, vários modelos que utilizavam o mecanismo das chamadas palhetas livres, que é o que produz o som dentro da concertina, dentro do acordeon. Uma tecnologia que não parece ter sido utilizada na Europa por muito tempo, mas que no Oriente, na China, se encontra registros aí de 3.000 anos atrás, talvez mais,
segundo referências aí da cultura escrita, embora não tenham registros do próprio instrumento, evidências arqueológicas do próprio instrumento. Mas talvez há muito mais tempo se utilizassem palhetas livres em instrumentos lá no Oriente, e isso chega à Europa no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII. A partir daí isso gera uma revolução na construção de instrumentos, uma modificação muito grande na forma que se construíam os órgãos de igreja, aqueles órgãos grandes de tubos, ou os órgãos portáteis também, modelos menores, que utilizavam tubos ou utilizavam outros tipos de palheta, as palhetas batentes, muito parecidas com uma palheta do clarinete, ou com as palhetas duplas dos oboés, dos fagotes e outros instrumentos que eram bem comuns na cultura europeia, na música europeia. E as palhetas livres permitem, então, que esses instrumentos de teclas, como os órgãos, comecem a ter modelos muito menores, muito mais compactos e, ao mesmo tempo, com a capacidade bem satisfatória de produção de som, inclusive permitindo dinâmica de expressão, quer dizer, o instrumento responder à intensidade de som que o instrumentista, o músico, pretende imprimir na música, uma coisa que era muito difícil nos órgãos tradicionais. Então, no meio de tudo isso que surgem aí órgãos menores, com palhetas livres, surgem as gaitas de boca também, as harmônicas, e surgem os instrumentos de fole, a concertina e o acordeon. E o acordeon que se inventou nessa época, em 1829, era um instrumentinho muito resumido em comparação ao que a gente conhece hoje, né? Um instrumento que só tinha um dos manuais, uma das caixas, com 5 notinhas que tocavam, cada um acionava um acorde diferente ao abrir e ao fechar. Então o acordeão demorou quase 100 anos, mais de 100 anos na verdade, para chegar no modelo que a gente conhece mais hoje, a sanfona de 120 baixos, e pelo menos até o final do século XIX ele não tinha acoplado em um instrumento só todos os recursos que a gente conhece hoje. Ele passou por várias experimentações e era um instrumento muito mais diversificado do que a concertina, que já pela década de 1840 já tinha muito bem definido 2 caminhos, que é a concertina inglesa, que toca notas iguais ao abrir e ao fechar, e toca notas individuais também, e era cromática já desde o começo, e vai ganhando cada vez mais botões ao longo dos anos, e a concertina alemã, um instrumento que começa diatônico, que toca notas diferentes ao abrir e ao fechar, e que foi mais aceito, mais utilizado por muito tempo na música folclórica, na música popular, na música para as danças e para acompanhar o canto. E a concertina inglesa já tinha aí, nesse momento, um nome, um renome, um respaldo muito grande na Inglaterra, já era tocado em concertos, já se faziam peças de orquestra que utilizavam a concertina. Então, ela, nessa época, era o instrumento que tinha uma aceitação maior assim, dentro da comunidade musical europeia. São muitos temas assim, que envolvem a pesquisa, né? E estão sendo publicados aí pelas nossas páginas, pelas nossas redes sociais e principalmente pelo nosso blog, que a gente encontra lá o link do Universo Concertina, do blog Universo Concertina, dentro das nossas redes sociais. Então, acho assim, essa pesquisa tem a intenção de contextualizar um pouco o instrumento e trazer elementos que favoreçam as experiências que são feitas no protótipo, né? E ao mesmo tempo contextualizar esse instrumento que é pouco utilizado na música brasileira. Ele chega ao Brasil, o instrumento da vertente germânica chega ao Brasil na primeira metade, segunda metade do século XIX, junto com imigrantes alemães e principalmente dentro dos povos germânicos, dentro das comunidades de pomeranos, uma região histórica
que ficava entre a Alemanha e a Polônia, no norte, assim, noroeste da Alemanha, nordeste da Polônia, tem uma língua própria, tem traços culturais próprios e vem para o Brasil elementos dessa comunidade, desse povo, como teremos a oportunidade aqui de abordar em lives seguintes, né, posteriores, e trazem também a concertina. E hoje é um instrumento que é considerado patrimônio cultural no estado do Espírito Santo, que tem músicos que continuam executando peças tradicionais e peças da música brasileira com esse instrumento, tem fabricantes de concertina nacionais, pessoas envolvidas na manutenção, no reparo, mas que é pouco conhecido fora do Espírito Santo, de Santa Catarina também, que tem uma comunidade pomerana, e em outras pequenas localidades no Brasil. Então, trazer a história da concertina é também tentar criar vínculos aí entre o público brasileiro e o público do Nordeste com essas referências e com o instrumento em suas várias vertentes, como eu já descreveu rapidamente algumas, e que aqui não cabe realmente especificar cada uma delas, mas que as pessoas interessadas podem acessar pelo nosso blog e acompanhar pelas nossas redes sociais também. Acho que é um resumo possível do que eu posso falar agora. E caso já tenha um tempinho, né, a gente pode surgir também outros debates aqui na sequência, né? É isso. A gente vai dar continuidade. Eu vou abrir aqui Janaína de novo. Cadê Janaína? Venha nos auxiliar. Certo. Oi. Estou aqui. Obrigada, Matheus. Bom, o Johan, no início, falou um pouco sobre o protótipo, né? Já explicou um pouco como ele vai ser feito. E então agora a gente vai ouvir Romildo e João, que vão dar detalhes de como está sendo feita a pesquisa e a produção desse protótipo, há quantas anos, não sei se vão poder mostrar alguma coisa para a gente, acho que sim, né? E a gente começa com o Romildo. Romildo, é seu microfone. Sim, particularmente por tudo que o Matheus descreveu agora, discorreu aí, fica fácil entender o encantamento assim, com a proposta, com o projeto. Né? Como o Johan já falou, a gente já se conhece há alguns anos e através da música foi que iniciou essa amizade. A gente já conversou sobre muita coisa em relação a objetos sonoros e desdobramento em relação à função, né, a forma de geração de vários instrumentos. E saímos agora na concertina. E eu já fiquei, quando ele me apresentou a proposta, né, eu fiquei assim, rapaz, desconfiado, porque eu sabia que era um negócio que não era brincadeira e que eu certamente ia me encantar, né? E não deu outra, né? E assim, quando eu me deparo com a história, estou acompanhando o que o Matheus está pesquisando, passando para a gente no grupo, eu disse, minha nossa, não vai dar certo. Esse aprofundamento, eu sabia que ia ser inevitável, porque eu que gosto muito de estar mexendo em coisas pequenas que eu não presto engenhando, é um instrumento assim fantástico, fantástico. E olhando, conhecendo um pouco da história, né, do Charles, o Stefani, fica fácil compreender como é que esse instrumento ele já surge, ele já vai chegando com todas essas possibilidades de engrenagem, porque é uma série de coisas combinadas que às vezes a gente não consegue captar, só quando a gente passa para... Eu mesmo não fazia ideia, quando o Rami me emprestou um instrumento para poder dar uma esmiuçada e fazer um estudo prévio, apesar que a gente não está construindo nesse momento um instrumento acústico, né? É um instrumento que ele vai funcionar de forma digital mesmo. O João vai estar explicando melhor para a gente isso, eu conheço esse processo. Mas, assim, foi mágico, assim, para mim poder ter esse instrumento na mão, abrir, analisar. E mesmo sem me dar conta de toda a história por trás, assim, eu disse, isso aqui é um negócio, assim, sabe, que vai preencher muito, assim, na minha vida, né? E não tem sido diferente, assim. Tem sido, assim, uma coisa fascinante de poder pensar. E, como o Johan falou, é um instrumento que ainda, pela sua própria natureza, ele para quem é interessado por estar construindo, mexendo, inventando, ele só estimula. É impossível de gente parar naquela ideia, sabe? Ter como definir. Assim, é uma coisa que eu percebi conversando com o João, Matheus e Johan, assim, desde sempre, que essa
ele nos impulsiona, sabe? Tem essa capacidade de funcionar. Quando você bate o olho no instrumento, nas engrenagens, na forma de produção de som, tudo que é necessário para poder chegar nesse resultado, né? Estético musical, assim, é fascinante. E daí, quando foi feito o convite, eu disse, vamos embora, bora juntos dar. Assim, eu nunca peguei uma onda grande dessa, como eu falei para a Johan, mas vou encarar. Vou cair para dentro, tem sido fascinante, assim, poder conhecer a história do instrumento, né? É, as pessoas que alavancaram, que deram maior projeção ao instrumento, é, é muita coisa, é muita coisa. Assim, eu estou realmente muito empolgado, muito empolgado. Foi uma coisa que eu não esperava, né? Assim, eu imaginava que seria muito desafiador, mas assim está sendo além desafiador e muito gratificante, como eu imaginei que seria fazer esse trabalho. Aí fiquei responsável pelo desenvolvimento da caixaria. A Peça não está comigo, já está se encontrando com o João, deu uma viajadinha para da Catarina aí, que a gente vai estar mostrando. E uma caixaria simples, né, que ela não é pensada para receber é, é, o castelo e é, outras partes que são próprias do instrumento acústico, né? Então foi uma caixaria simples que foi desenvolvido, né? Pensando só em acondicionar os teclados também e obedecendo ao desejo de Johan, né? Que ele pensou numa quantidade específica de botões, como ele explicou, pensando em poder ampliar mais ainda, né? As possibilidades, né, dos recursos em relação às escalas para poder executar e trabalhar com outros estilos de uma forma mais livre, mais tranquila. E pensando nessas referências que ele me passou, nas conversas que ele foi tendo, eu fui desenvolvendo a caixaria e chegando em soluções que, para o momento, foi o que deu. Olha, um apresento também a criatura, essa mesmo. E daí, João me apresentou um projeto de um pessoal que, assim, eu não lembro agora o nome, esse projeto chegou no meio de uma série de coisas assim na minha vida. Ele foi bem importante, que ele acabou me fazendo concentrar, criar foco em relação. Foi um presentão, assim. Eu estou bem empolgado e me vem muita coisa na cabeça agora, porque a gente está nesse processo de pensar para esse protótipo, né? Mas a gente, eu acho que já está com ideia para mais dois, três, se brincar, porque a gente não parou para poder colocar na mesa tudo que a gente já pensou, né? Sobre os protótipos futuros, que eu sei que é bem certo, assim, pelo que a gente vem conversando, acho que a gente não consegue, na verdade, parar nesse protótipo. Ele já tem muito pano para manga, né? Que isso aí já vai dar. Quando a gente chegar na parte de poder experimentar as afinações, assim, as possibilidades, vai ser um negócio louco. Eu nem pensar. Mas é isso. Eu estou responsável, né, por trabalhar em cima do desenvolvimento do que a gente precisa. O protótipo vai trazendo novos desafios. A gente vai pensando em coisas que podem ser adicionadas. A gente agora está meio que parado em relação ao prazo. O prazo foi até um pouco estendido. Mas dá para a gente pensar. A gente está trabalhando da colocação das correias, né, do apoio de mão, que a gente ainda vai experimentar, fazer como esse apoio ele vai, porque para poder possibilitar adaptação a pessoas, né, de estaturas diferentes, com anatomia que pode variar, e um camarada de estatura acima da média aqui para a gente, mas ele conseguiu pensar numa forma de prender a correia que vai facilitar, né, para pessoas com uma mão menor que a dele. E a gente está pensando nessa série de soluções ainda. A coisa está se encaminhando e a gente vai apresentando ao longo do processo para vocês, né? Como o Matheus falou, nas nossas páginas das redes sociais. Eu acho que agora passa a bola para João. Acho que era isso que eu tinha para falar. É muito. Porque a parte da caixaria, ela realmente, no momento, né, que a gente conseguiu desenvolver, não traz, não apresenta muito do que a gente já pensou para aplicar nos outros protótipos, assim. Mas esperem que vai vir muita coisa massa. A Janaína é contigo. Gente, cara, assim, a gente só tem a certeza, né? Cada vez mais que esse projeto é levado, sobretudo, assim, com muita paixão. E, eu ia fazer essa fala no final, mas não resisti, porque vocês me levaram a isso.
e, assim, é parte de todos, né, da equipe inteira. Então, realmente é muito envolvente, sendo você do universo da música ou não, mas é muito envolvente. Enfim, a música também é linguagem universal, né? Mas vamos ouvir João. Agora tem uma parte artesanal, né, João? Mas é responsável pela... Enfim, você que vai explicar, eu não vou falar, porque senão eu vou acabar falando besteira aqui, de como se dá o desenvolvimento do protótipo que está na sua responsabilidade. Legal, legal. Muito feliz também de estar no meio dessa equipe. É muito legal fazer parte de um projeto assim com uma abordagem tão holística, assim, né? Tão que vê o todo do instrumento, assim, né? De ter um pensamento de quem toca e de quem quer fazer um instrumento melhor para si, né? Para ele mesmo tocar, né? Que veio dessa demanda do Johann dele querer fazer a concertina dele por não conseguir comprar nenhuma concertina que agradasse a ele e com essa intenção de adaptar, né, de pensar isso para o nosso contexto cultural, para o nosso contexto da música popular brasileira, assim, né, e ainda com essa dimensão histórica, assim, né, a gente propondo um novo instrumento, a gente está propondo uma nova concertina, assim, né, um novo jeito de estruturar a afinação, um novo jeito de pensar os mecanismos, uma ação que possa ser além da tecnologia de 200 anos atrás, que era completamente nova, dessas palhetas livres, né, que, como vocês podem ver no blog, vem da China de muito tempo atrás, assim, pensar com as tecnologias de hoje, assim, né, que a gente tem acesso de tecnologia digital, de pensar o som pela transdução analógica dele, assim, né, de todas essas dimensões que hoje em dia a gente tem para se pensar o desenvolvimento de instrumentos musicais, né? E ainda com esse artesanato, essa artesania de altíssima qualidade, um protótipo normalmente, primeiro protótipo, aquele negócio feito de palito de picolé, com umas madeira véia, parafusado, pregado de qualquer jeito, e o negócio já tem machetaria, já tem o acabamento, o negócio brilha na sua mão, assim, impressionante. O acabamento, né, que o mestre dos detalhes aí, Romildo Roma, botou. E tô bem feliz, assim, de estar pensando no instrumento que eu faço parte junto com o Felipe Calegari do Bate-Beat Artesania Digital, né? Que é um espaço, assim, uma empresa de invenção de pesquisa e desenvolvimento de novos instrumentos musicais digitais, né? E a gente está há 7 anos, desde 2014, inventando instrumento novo, instrumento bem doido, assim mesmo, de abrir para uma lógica que a gente vê pouco na luthieria, né? Uma abordagem inovadora, uma intenção de inventar coisas além de só reproduzir o que já foi feito. E a gente tem essa pegada de buscar provocar isso bem da tecnologia digital para fazer coisas completamente novas, mas com o pé na tradição, né? Porque não é muito difícil tu criar alguma coisa, ou até impossível, né, sem ter referências de outras coisas que já foram feitas. E esse é o primeiro projeto em que eu estou mergulhando numa tradição específica de um instrumento acústico para criar um novo instrumento. É muito legal isso, né? Porque já tem um jeito de tocar, já tem uma proposição de quantidade de disposição de botões, já tem uma tradição de como fazer esses mecanismos do Foley, que já inspira que sensores podem ser usados para captar esses gestos, né? Porque um instrumento digital, ele tem muita liberdade, né, na forma dele, né? Como o sensor, ele pode ser uma coisinha, um chip minúsculo, né, que vai detectar uns mínimos detalhes do movimento de um botão, ou um próprio botão, né? Ele não está ligado acusticamente, por exemplo, a concertina tem uma certa limitação de quantos mecanismos tu consegue colocar num tamanho de madeira e qual o tamanho das palhetas que cabem ali dentro, porque não podem ser muito grandes, senão não cabem ali, ou então não ressoam no tamanho do fole que tem. E num instrumento digital, é só colocar os botões ali, um espaço para colocar o circuito, né?
que pode gerar qualquer som com isso, né? E pode ser manipulado de várias formas pelos sensores que a gente vai usar, né? E aí, a princípio, a gente está usando isso como uma ferramenta para um desenvolvimento da concertina em que a gente consiga pensar novas afinações. Que imagina, se a gente fosse pegar, como tradicionalmente se estuda layout e afinação de concertina, né? Cada palheta que tem ali dentro de uma concertina, tu precisa soldar ela, né? Tu precisa derreter um pedaço de cera para fixar esse pedaço da palheta, que é um pedaço de metal, assim, que tu cola ali com essa cera. Que ela tem uma pela frente, outra pela trás. É um mecanismo difícil para extrair cada nota, mudar elas de lugar, ou então lixar para afinar, né, a ponta ou a base da palheta para conseguir a nota que se quer. Imagina o trabalho que não dá para experimentar a afinação desse jeito, né? E por isso que a gente está fazendo esse protótipo digital, que a gente colocou o máximo de botões que a gente conseguiu, e são 108 botões nesse protótipo, né? É botão que não acaba mais, assim, tô fazendo fios pra caramba para conseguir ligar isso tudo, né? E que, uma vez conectados, vai poder gerar qualquer som, qualquer nota. Num programa ali, numa configuração do código que vai estar rodando aqui dentro da placa, né, que é um Arduino que a gente está usando, que vai estar dentro dessa caixa da concertina. Só mudando o código já vai mudar a nota, assim. Então, em segundos a gente consegue fazer o que levaria um dia, talvez, né? E aí a gente consegue prototipar rapidamente disposições e formas, como é que faz se é a mesma nota com folha abrindo e fechando, como é que faz se é cromático, como é que faz se é diatônico. A gente vai levantar várias possibilidades muito mais rapidamente para ter o feeling, assim, né, de que afinação pode ser legal, estudar as tradições, inventar coisa nova. E também o digital traz essa vantagem de, uma vez tendo um protótipo onde todos os botões conseguem acionar essas notas, dá pra gente experimentar outros sons ainda, né? A gente consegue pensar um novo instrumento que pode ser puramente digital ou um misto de digital com acústico, né? Talvez no futuro. Mudando os samples, mudando o software que vai estar ali para gerar esse som. Então, pode controlar uma gama assim que a gente nem consegue imaginar, né? Mas precisa ter na mão o protótipo, um negócio tangível, um negócio que a gente botou no mundo para poder experimentar isso, né? E aí estamos nessa função, esse processo, eu sinto que é o começo de um processo muito maior, né? Onde a gente está entrando nesse mundo de invenção, de criação, de luthieria criativa, assim, né? E estou bem feliz de estar com essa turma boa aí. Já? Acho que está desmutado aqui. Temos 15 minutos. Temos 15 minutos, eu acho que vocês podiam falar, quem sabe um pouco, conversar entre si, ou quem sabe apresentar as próximas lives, né? A gente vai ter, essa é a primeira, a gente tem mais 5 ainda, né? Em conversa, sendo que a última vai ser de apresentação do protótipo. Ó, deixa eu falar aqui, eu acho que ouvindo aqui os depoimentos de Romildo, de João, eu percebo assim também dentro do meu campo de pesquisa, né, do instrumento, como isso tem tudo a ver assim com a história da concertina, que é um instrumento que passa sempre por muitas adaptações, por muitas ações, que está sempre sendo experimentado em coisas diferentes e reapropriado em contextos próprios, né? Isso chega com a difusão dela pelo mundo, isso vai chegando em lugares diferentes e criando novos significados também no Brasil, nas comunidades de pomeranos, que tem uma ligação com os Estados Unidos também,
que tem comunidades de descendentes de pomeranos e alemães que usam a concertina. Existem registros na África do Sul, seja entre os colonos europeus, né, os africanos, mas isso chega nas populações locais também e se cria outras maneiras de se tocar concertina. Isso vai com os ingleses para a Austrália, para a Nova Zelândia. Então é um instrumento sempre muito diverso e aí também sempre sendo reinventado, e a gente está fazendo uma pequena, né, por enquanto, nosso começo aí também de reinvenção aqui dentro do contexto do Nordeste, que João agora está em Santa Catarina, mas já passou muito tempo aqui em Pernambuco e produziu muita coisa aqui também. E ao mesmo tempo é um instrumento que tem sempre eu percebo assim no desenvolvimento dele, um cuidado artesanal muito refinado sempre, né? Tanto para se conseguir uma produção sonora de qualidade, quanto porque ele é um instrumento bonito, né? Se você vai ver as concertinas, os vários modelos, eles são muito bem acabados e o cuidado em relação a essa parte estética é muito presente. Então acho que nesse sentido esse protótipo já surge também com essa cara e mostrando um respeito aí a essa história que foi criada do instrumento também, e com o privilégio de ter as mãos de Romildo aí fazendo isso. O ateliê Dois Magos, né, Romildo? Dois Magos. Exato, E Só aproveitando, fala, claro. aproveitando, porque justamente a gente, quando iniciou junto com Michela Curse, que é a minha parceira cofundadora da Dos Magos, a gente sempre foi muito natural a gente se ligar à produção de coisas que a gente pudesse primeiro, né, juntar as duas habilidades. Eu vinha da área da música e já, né, transava alguma coisa ali das artesanias, né, do fazer manual. Ela também trabalhava com ilustração e assim e como o Matheus lembrou, assim, é um instrumento que ele me encantou, sabe, só pela estética, assim, né? Também por isso também, quando eu me aproximei, aí foi que é justamente que a gente sempre buscou manter dentro da nossa produção na Dos Magos, que era de ter produzir algo que gerasse satisfação pessoal, sabe, pelo resultado estético e funcional. E esse instrumento, ele sabe, de cara, ele já é isso, assim. Foi uma coisa assim, pô, topei numa coisa que não precisou nem pensar, né, sobre o que é que faria eu me ligar mais a esse mergulho, né? A visita a toda a história e pensar, né, o que esse instrumento traz, né? A gente vai acompanhando tudo que o Matheus vai trazendo da relatos históricos, assim, o que esse instrumento não acompanhou, né? Pelo que ele nos passou, assim, sabe, a ideia dele, o que o Vicentone, ele não trouxe de conhecimentos prévios que ele já tinha em outras áreas. Era um cara que era da área elétrica, do telégrafo, inventou de várias coisas assim, que ele, sabe, não percebeu que era possível trazer para o desenvolvimento desse instrumento. Era um negócio realmente assim, fascinante. Dentro do meu trabalho, é uma coisa que sempre gostou muito de mexer, foi com coisas que proporcionassem isso, né, várias possibilidades. E ele é prato cheio, assim, o concertina. Os instrumentos de fole são fantásticos, são fantásticos. Eu queria falar um negócio sobre a concertina aqui que eu lembrei na fala aí de João. Essa história da afinação realmente foi um grande motivador. Lá por volta de 2016, eu estava assim, começando a adquirir alguns instrumentos. Eu vendi um acordeon que eu tinha, porque eu vi que o oito baixo, ele tinha um som que se destacava muito quando tocava, diferente da sanfona. Eu tentava tocar as músicas de oito baixo na sanfona e não tinha o mesmo efeito. Aí eu comecei a sacar que tinha uma relação com a construção do instrumento, que a sanfona é muito grande e tem muitas paletas, e o oito baixo ele é pequenininho, então a pressão é diferente, a circulação do ar e a pressão é diferente nas paletas. Isso dá um timbre diferente, que ela se destaca, né? Então eu vendi uma sanfona que eu tinha, comecei a comprar uns oito baixos na internet, assim, para fazer manutenção.
E nesse caminho eu encontrei uma concertina. Comprei essa concertina também e chegou em casa eu fui entender o que era aquilo, né? Ver como é que estavam as notas no instrumento e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção, até então eu só conhecia mais no oito baixo, é que algumas afinações, que existem algumas diferenças de afinação, né? E algumas afinações eu achava que era muito mais fácil de tocar, né? Como uma que eu conheci que era armada era uma gaita diatônica, só que a escala menor e não a escala maior. E aquilo dava uma facilidade muito grande para tocar. Nessa época eu estava começando a fazer umas experiências no campo da palhaçaria também, né? Teatro e palhaçaria. E eu estava com um número montado tocando concertina. E faltavam 2 semanas para fazer uma apresentação no Ceará e a minha concertina quebrou as palhetas. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Pô, eu vou fazer a apresentação só fazendo de conta que estou tocando, não vai ter graça nenhuma, né? Pra mim não ia rolar. Então eu criei coragem, comecei a ver um monte de vídeo no YouTube, como afinar. Aí abri um oito baixo que eu tinha aqui em casa, arranquei as notas do oito baixo, mudei, botei tudo dentro da concertina. E aí nessa troca eu aproveitei para mudar a afinação do instrumento, que era armado em tom maior, eu mudei e botei em tom menor. E aí o instrumento ficou muito mais versátil. Eu fiquei, meu Deus do céu, como ficou mais fácil de tocar, ficou incrivelmente assim, mais, sabe, eu podia fazer muito mais coisa no instrumento só porque eu mudei. Eram 2 pentes, né, 2 gaitas na concertina, né, as 2 maiores, eu deixei uma maior e a outra coloquei menor. Aí eu comecei não, peraí, tem que estudar mais essas afinações, né. Eu fui descobrir, aí fazendo as pesquisas, né, que até assim 1910 por aí existiam muitos fabricantes desses instrumentos de fole na Europa e eles eram muito assim, pesquisavam muito as possibilidades de afinação. Então tinha muitas plantas de afinação diferentes, em tom menor, em maior, cromática. E isso aconteceu muito nas concertinas também. Se você olha em alguns sites que tem assim tudo catalogado assim, você vê várias afinações diferentes. O que aconteceu foi que depois que tiveram as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, muitas dessas fábricas pequenas foram destruídas. E aí foram adquiridas as que restaram foram adquiridas por empresas maiores. E essas empresas padronizaram, pegaram uma afinação maior e aquilo produziu em massa e vendeu muito. Então acabou assim uma escolha mercadológica, econômica, influenciando mais um caminho. Mas se você volta lá atrás, você vê que antes era muito mais fértil essas possibilidades, né? E tem muitos tocadores, porque a concertina, por ser um instrumento peculiar da família de fole, ela tem um clã próprio, são os tocadores de concertina pelo mundo todo. Então você tem fóruns que a galera se junta lá para trocar informações, você tem pequenos artesãos que fabricam, e tem assim, em fábrica mesmo, assim, é muito pouca mesmo que tem, sabe? Então, a galera divulga lá, né, possibilidades de afinação, pesquisam. E uma afinação que chamou muita atenção foi essa desse fole aqui que eu estava mostrando, que é a afinação Duet, que ela foi criada em 1886, patenteada, não sei se 86 ou 96, 1800. Eu sei que 100 anos depois, uma outra pessoa desenhou a mesma afinação e foi patentear, conseguiu patentear, mas aí se descobriu que já existia essa afinação patenteada. Mas ela foi muito pouco explorada, porque não houve uma produção em massa. Hoje em dia é que as pessoas estão buscando retomar essa afinação e tem gente fabricando mais dela. Eu vejo nos fóruns o pessoal encomendando mais dessa afinação.
Mas é isso, esse assunto da afinação é um instrumento, assim, é uma parte do tema que realmente torna a pesquisa bastante interessante e ainda é um campo que pode ser, sabe, é um campo fértil ainda, né? Pode ser muito explorado, né? E um negócio bem interessante, assim, disso de investigar as afinações, que nos instrumentos digitais, assim, é comum, principalmente esses instrumentos de celular, assim, que tu tem uma interface só pelo touch, pela tela do celular, tu consegue tocar algumas coisas. É muito comum ter uma interface onde tu consegue definir várias escalas em que tu aperta qualquer coisa ali vai sair uma nota naquela escala. Assim, é muito comum isso de mudar a afinação do instrumento dinamicamente, assim, né? Tu pega um instrumento feito do GarageBand, um Thumb Jam, uns instrumentos recentes, assim, que o pessoal faz, é, e tá voltando que é curioso, assim, né? Que antigamente, antes da afinação temperada, assim, né? De fazer um instrumento que pode tocar, ajustar os semitons para fazer um instrumento que consegue tocar em mais de um tom, né? Que tu pode tocar uma música em dó maior, depois uma outra em fá sustenido menor. É uma coisa que mudou muito numa época ali do cravo, é, e é bem esse período que estava se estabelecendo quando foi inventada a concertina, assim, né? Já chegou nesse mundo. E aí meio que se viu nessa época a possibilidade de se expandir a afinação do instrumento para não ficar restrito a um tom só e poder tocar em vários tons, por essa nova afinação, né, do temperamento. Mas ao mesmo tempo, além de perder isso alguns detalhes desse tipo de afinação justa contra afinação temperada, se perdeu a facilidade de tocar um instrumento que só tem um tom. Porque, por mais que seja restrito esse negócio de um instrumento só tocar um tom, fica muito fácil tocar, porque qualquer botão que tu aperta ali, qualquer nota que tu solta no instrumento, nas músicas desse tom, que é só o que aquele instrumento vai poder tocar, vai dar samba, vai cair, vai soar bem, né? E aí meio que eu sinto que com as interfaces digitais, isso meio que está voltando, né? Pensando em instrumentos que sejam mais fáceis de começar a tocar, instrumentos mais fáceis de começar a explorar, né? Que tem um piso de entrada mais baixo, não é aquela muralha que tu precisa passar 10.000 horas estudando para conseguir tocar, dominar o instrumento, assim, né? Tá voltando essa ideia de tu poder, agora vamos botar esse instrumento ali só no Fá maior, daí qualquer nota que aperta está em Fá maior. É uma coisa que a gente vai poder pesquisar também nessa concertina, né? O que a gente ganha, né, nessa restrição, porque a gente consegue deixar um instrumento tocando só num tom, ao mesmo tempo a gente consegue deixar ele cromático e transpositor, né, como essa afinação duet. Ao mesmo tempo a gente consegue deixar ele do jeito que a gente quiser e podemos experimentar isso. Vai ser muito legal, né? Uma vez saindo o som do instrumento, uma vez a gente podendo tocar ele, ver o que se ganha e o que se perde com cada coisa para quando a gente for fazer um instrumento acústico, quando for dar prosseguimento para o desenvolvimento, a gente ter uma dimensão disso, né? Talvez disso ser dinâmico, talvez isso ser estático no acústico, pensar tudo isso, né? Muito, muito divertido. E como não tem uma tradição no Nordeste de afinação de concertina, a gente pode propor o que quiser. A gente está querendo propor um instrumento novo, né? Então a gente tem essa tradição, tem esse passado, mas tem uma liberdade para propor o que a gente quiser ali, né? Então é um campo de criatividade muito fértil. Exatamente. E uma coisa que eu acho que vale ressaltar é que esse protótipo, ele é, antes de mais nada, um instrumento de pesquisa e não o resultado de uma pesquisa. Ele é uma ferramenta para a gente entender e pesquisar mais a partir dela, para encontrar, seja soluções para fabricar um instrumento mais completo ou até outras versões de instrumentos mais simples também, né?
Então é isso aí, Janaína, fala aí. Desculpa, Isso. só não posso esquecer de falar um negócio que eu lembrei agora, que não falei nada desse mecanismo aqui, né? Que a gente não... Para esse primeiro protótipo, a gente estava pensando se fazia o Foley, se não fazia, mas quando vi o trabalho que é o tempo que leva a fazer um Foley, e também os mecanismos das teclas, acústico, que a gente estava pensando em fazer tudo, a gente decidiu pensar um jeito de ter um controle digital que simule, né, o que é o som dele abrindo, o que é o som dele fechando, sem precisar fazer um Foley. E isso a gente está imitando o Accordiatron do Stefan Mühlen e do Michael Gurevich, que fazem parte de uma comunidade que eu também participo, que é de novas interfaces para expressão musical. Eles publicaram um artigo falando desse instrumento em 2001, já tem 20 anos, né? Então também não é tão novo assim. E a gente está pegando esse mecanismo, essa ideia de colocar um sensor que seja simplesmente um potenciômetro, né? Uma peça como essa daqui. Estava aqui na noite, aqui. Potenciômetro, né? Que em geral usa para controlar o volume. De colocar isso exatamente nesse mecanismo aqui, que digitalmente a gente consegue perceber esse movimento de Foley e dar essa sensação de quando está tocando mais rápido, sair um som mais alto, quando está abrindo e fechando podem ter sons diferentes e por aí vamos. Gente, tá comigo? Gente, uma maravilha ouvir vocês. Estou super feliz com essa nossa primeira conversa, com a apresentação do projeto. E tudo que pode ser dito, que ainda pode ser dito, né? Nas próximas lives. Tem muito assunto mesmo. E aí eu queria primeiro agradecê-los, claro, convidar as pessoas a seguirem nossas redes sociais. A gente tem um blog, né, onde já tem muita informação e esse blog ainda está sendo alimentado. A gente está aqui, universoconcertina.wordpress.com. A gente está também no Instagram e no Facebook, @universoconcertina. E, enfim, lá vocês também vão acompanhando a data das próximas lives, né? As datas das próximas lives e os nossos convidados. E aí eu queria encerrar falando sobre isso. É possível um pouquinho, Johan, só para a gente saber quem vem por aí, e aí a gente encerra. A gente tem como convidados aqui o seu Angelino Zager, que é um fabricante de concertinas do Espírito Santo. Ele fabrica as concertinas de um modo totalmente artesanal, rústico mesmo, assim, com ferramentas bem limitadas, assim, ele e um neto dele, somente, sabe? É impressionante o trabalho dele, fantástico. E ele é um descendente da imigração pomerana, né, do Espírito Santo, então ele tem um lugar de fala muito especial para esse projeto, para essas pesquisas. Depois a gente tem o Daniel Quant, que ele é de Santa Catarina e é um fabricante de bandoneon, um bandoneon já diria bem requintado, ele tem já assim técnicas muito refinadas de produção e também está antenado com muita inovação no instrumento, assim, não assim total remodelagem, mas assim é um cara antenado com inovação do instrumento, sem perder a tradição. Depois a gente tem o Júlio César, que é um acordeonista, sanfoneiro de Recife, que toca uma variedade muito grande de repertório, de estilos musicais. Ele assim, essencialmente acordeonista. Toca forró e toca de tudo, do barroco ao barraco. E, e ele conhece muito, é um pesquisador que conhece muito do instrumento e dos instrumentos,
dos tipos das partes do instrumento. Ele é um pesquisador nato que tem muita contribuição a dar também. E, por último, nosso último convidado é o Léo Ruggiero, que desenvolveu uma pesquisa através de uma tese de mestrado e que, como fruto, saiu um livro que é com respeito aos oito baixos, uma pesquisa sobre o oito baixos no Nordeste, porque aqui no Nordeste também tem um modo de afinação exclusivo desse instrumento que é o oito baixos, né? A gaita diatônica. Então, ele desenvolveu um estudo só sobre esse instrumento aqui no Nordeste. Então, ele também é um grande pesquisador e essas serão as lives. Por fim, a última live do projeto, seremos nós, a equipe, novamente apresentando o protótipo, então, já concluído. Gente, maravilha. A gente encerra por aqui. Muito obrigada, Johan, Matheus, Romildo, João. Foi muito bom ouvir vocês e a gente se prepara para as próximas, para vocês acompanharem e saberem a data das próximas lives, sigam nossas redes sociais e o nosso blog. Essa foi a primeira conversa dessa série de conversas promovidas pelo projeto Fones Digitais, pesquisa e desenvolvimento do protótipo de uma concertina regional. Johan. É contigo. Obrigado, Janaína. Vamos fechar com tudo. Obrigada. Valeu, minha gente. Obrigado, Janaína. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Gente, boa noite. Fica quente. Até a próxima.